Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 32. Eu sou Rafael Arinelli e eu fiquei muito empolgado com Game of Thrones. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Daniel Cury e eu sei o que o Batman falou para o Robin quando eles chegaram a Gotham City. Eu imagino que foi alguma coisa do tipo, chegamos, meu bem. Exatamente. Ou seja, não teve graça a piada, porque o Rafa adivinhou. Aí eles foram pro supermercado. Aí o Batman e o Robin foram pro supermercado. E o que o Batman comprou no supermercado? Um avental. Não, ele comprou uma batedeira. Nossa, tentou corrigir agora. Aí o Batman, ele queria que o Robin assaltasse, né, o supermercado. Aí sabe o que ele falou? O quê? Vamos, Robin. Nossa senhora. Se apresenta, né, Henrique? Dá oi pras pessoas. Aqui é o Henrique Risato. E nem dá vontade de se apresentar, não, fica rindo aqui do Daniel. O Batman agora acabou de sofrer bullying da gente. Quer dizer, a gente pode tomar um pau à noite ainda, né? Um cacete. Eu não vou tomar nem pau nem cacete à noite, se você quiser. Aliás, piadinha de Batman e Robin, dá pra fazer tipo um podcast só com piadas do Batman e Robin. Só que não. Só que não, o Henrique tem medo do Batman. Bom, hoje no podcast Cinemação número 32, nós vamos falar sobre a arte de ir ao cinema, título que o Henrique trouxe do seu intelecto, veio lá das profundezas da sua criatividade e ele que deu esse título, a arte de ir ao cinema. Que é exatamente o que esse título? É uma discussão sobre ainda vale a pena ir ao cinema, pegar o carro, comprar o ingresso, ficar na fila, entrar lá, assistir o filme, ou tem que baixar da internet, comprar em DVD, em Blu-ray. O que é ir ao cinema hoje em dia? Vamos discutir um pouco sobre isso. Para começar o podcast Cinemação número 32, vamos pro quadro Repercussão. Henrique, vai, lê pra gente a sua repercussão. Dessa vez você vai estrear o quadro, vai começar com a sua repercussão. Então, aproveita o momento agora. Beleza, então. Aproveita a oportunidade. Esse comentário aqui veio pelo Twitter do Cinemação. Quem mandou foi o Michel Loran, de Campo Grande. Aí o Rafael escreveu assim, Mato Grosso do Sul, entre parênteses, que ele acha que eu não sei geografia. Eu olhei assim, beleza. Então é Campo Grande lá no Mato Grosso do Sul, não é outro Campo Grande. E o comentário é assim: bem que o Cinemação poderia fazer uma promo de livros ou filmes ou um tablet para eu acessar o site de qualquer lugar. Então, eu acho que podia. Eu também ia querer concorrer para ganhar um tablet ou um livro. Mas eu sei que o Cinemação já fez promoções. Fale mais sobre isso. Qualquer um de vocês dois. No lançamento do TED nos cinemas, nós demos ingressos para o vencedor de uma promoção que nós fizemos no Facebook. Exatamente isso, mas a gente ainda pretende fazer outras promoções, a gente está colhendo aí o que a gente pode fazer e tal. A princípio não vai ser uma tablet, isso eu posso garantir, mas vai ser alguma coisa voltada para o cinema, ou um ingresso, ou um DVD, ou um Blu-ray de algum filme e tal, que a gente vai fazer esse sorteio. Tem que ficar ligado no Facebook do Cinemação. Qual é o Facebook do Cinemação, Henrique? www.facebook.com/cinemação. E no Twitter também, porque você também fica sabendo das coisas no Twitter. Perfeito! E aí, Dani? O comentário que eu tenho foi feito pelo Fábio Nunes num post que as pessoas gostaram bastante, foi bem legal,
que foi a lista 21 filmes sobre o fim do mundo, que saiu no dia 12 de dezembro de 2012, quando todo mundo achava que o mundo ia acabar. Será que ele acabou e a gente tá vivendo um sonho? Não, né? Não, mas teve uma coisa muito importante nessa data. Foi a volta da UOL 89, a Rádio Rock. Verdade, eles fizeram bem feito. Enfim, o comentário do Fábio Nunes foi o seguinte: esqueceram do livro de Eli, que também fala do fim do mundo. Aí que eu me toquei, realmente. Não tem o livro de Eli nessa lista de 21 filmes sobre o fim do mundo. Mas na verdade, aí eu pensei assim comigo: o livro de Eli não é bem o fim do mundo, porque no final o mundo não acabou, ele só tá num momento bizarro. Mas na verdade tem vários filmes da lista de fim do mundo que também são meio que assim. Então, isso não justifica. Faltou, mas se tivesse seriam 22, então não tem graça. Então o legal seria 21. Mas também, na verdade, o filme, essa listagem de filmes é como a gente faz as listagens do podcast, tipo filme de guerra, filme de comédia e tal. A gente pega vários filmes aleatórios ou os mais conhecidos, ou alguma coisa assim, a gente faz a lista e sempre falta algum. A gente sempre esquece. Na verdade, eu falei errado. Eu falei dia 12, foi dia 21 de dezembro de 2012. Por isso, 21. Se fosse no dia 22, eu teria ter lembrado, porque eu ia fazer uma lista com 22. Então eu estou me justificando com os 21 filmes. Perfeito! E eu tenho aqui um comentário deixado pela Isabelle Vasques, que é a nossa colunista aqui no Cinemação. Na verdade, ela deixou um comentário a respeito do filme O Voo, que a gente escreveu uma crítica, tá lá no Cinemação. E ela escreveu o seguinte: adorei esse filme, além da trilha sonora famosinha, com vários clássicos do Rolling Stones, Red Hot Chili Peppers, Joe Cocker. Eu particularmente prefiro trilhas menos óbvias, mas as jogatinas musicais bem exploradas pelo diretor acabaram me ganhando. Esse filme é muito legal, o filme O Voo, que levou o Denzel Washington a concorrer melhor ator, né, pelo Oscar. Eu só não gostei do título dele em português, fica voo, é esquisito. Qual que é o nome original do filme? Chama The Flight, se eu não me engano. O título original é só Flight. Não sei, com tanta tradução que o povo muda completamente o título, qual o problema de mudar completamente o título? Podia ser... Ficou voo. Podia ser, apertem os cintos, o piloto sumiu. Apertem os cintos, o piloto é o Denzel Washington. Bom, eu acho legal também a gente lembrar agora que durante essa semana saíram 2 trailers marcantes aí pro cinema brasileiro. O primeiro deles foi Faroeste Caboclo. O filme lançou seu primeiro trailer aí, filme baseado na música do Renato Russo, da Legião Urbana. E também saiu o trailer do Elysium, que tem o Wagner Moura, que foi tema do nosso último podcast, como um dos personagens principais do filme, que é uma ficção científica. E os 2 filmes prometem ser bons, né? O que vocês acharam dos trailers? O do Faroeste Caboclo, eu não empolguei. Não... É que, na verdade, cada um tem um filme pronto já na cabeça, aí a hora que vê que o diretor, que o roteirista ela preparou, desanima. Agora o Elysium pra mim vai ser animal. Eu gostei bastante do Elysium, achei bem legal a presença forte do Wagner Moura, acho que ele vai ser um personagem bem presente mesmo, gostei. Gostei do visual do filme, da proposta dele e tudo mais. O Faroeste Caboclo, eu acho que eu talvez não tava com tanta expectativa, então eu gostei bastante. Eu acho que muita gente não gostou porque tava esperando alguma coisa muito, muito louca, assim, e eu acho que não tem muito como ser tão diferente. É uma história que, na verdade, enfim, não é tão diferente dos típicos filmes de drogas, de traficantes que existem no Brasil. Mas eu gostei bastante. A hora que começa a tocar o filme, deu aquele arrepio, aquela coisa de, meu Deus, chegou o filme que todo mundo tanto imaginava, assim. Eu gostei bastante. Então, pra mim, o Faroeste Caboclo não empolgou muito também. Eu acho que o problema que eu acho que a maior dificuldade que esse filme vai ter é que ele vai confrontar aí justamente a história particular de cada um. Porque como a música já é uma música que conta uma história, cada um que escutava
a música interpretava ela de um jeito e via o seu João de Santo Cristo de uma maneira, né? E de repente agora a gente tá vendo a personificação do João de Santo Cristo e tal, de um jeito que tem gente que às vezes não pensou que fosse assim e tal. Mas assim, eu acredito que o roteiro vai ter que estar bem adaptado, a história vai ter que estar bem escrita. E eu tenho grandes expectativas pelo filme. Por isso que, assim, o primeiro roteiro o primeiro trailer é sempre aquele trailer que vem com falhinhas, que vem com probleminhas. Ele nunca vem bem acabado, né? Eles geralmente soltam assim pra dar aquele gostinho pro público. Então eu acredito que a gente ainda vai ver uma parte um pouco mais bem acabada do Faroeste Caboclo e tal. É bom, mas eu acho que essa coisa de mudar o que a gente tem na cabeça também acontece com todo tipo de livro e quadrinhos e tal que transformam pro cinema. Mas eu acho que as pessoas vão ter que aceitar de qualquer jeito e que venha com uma homenagem no finalzinho ao Marcos Paulo, né, que tá no filme que ele gravou antes de morrer, né? Eu acho que esse tema ele tem que começar sendo com a primeira pergunta de todos. Com qual frequência vocês vão ao cinema? Uma vez por semana, em média, porque ultimamente eu tenho trabalhado muito e tal. Mas eu gostaria muito de... Há um tempo atrás eu iria 2 vezes por semana. Acho que até um certo tempo atrás eu estava indo todo final de semana. Agora que eu dei uma desacelerada, porque não tem muitos filmes que me agradam também, mas pelo menos final de semana. Então, eu tava indo com uma vez por semana também, e agora eu dei uma diminuída. Será que essa diminuída se deve a poucos lançamentos assim interessantes, ou ela se deve ao ritmo acelerado da vida das pessoas e tal, e elas estão indo menos ao cinema? O que vocês acham? Eu acho que o ritmo acelerado é um fator importante para as pessoas irem menos pro cinema, né? Tanto que nas décadas de 60, 70, os brasileiros iam muito mais ao cinema, tinha mais sala de cinema no Brasil. Com certeza tem a ver com a vida mais lenta que as pessoas tinham, então sobrava mais tempo, tinha o domingueiro, o sábado, tudo mais, e iam mais pro cinema. Hoje é isso, esse paradoxo, né? O cinema ganha mais dinheiro, custa mais caro, as pessoas vão menos e tem menos salas, mas nunca lucrou tanto e papapá. Então, mas você acha que mesmo assim os lançamentos ainda levam multidões ao cinema, ou também a gente tem aí um pouco de defasagem em termos de qualidade de filme? Eu acho que qualidade de filme a gente não tem defasagem, mas as pessoas, eu acho que elas estão dando muita preferência para assistir só os grandes hollywoodianos, as estreias muito grandes e muito hollywoodianas, e está sendo pulverizado, né? Tipo, as pessoas têm muito filme, muita opção de filme na maioria das cidades e tal, ou nas maiores, muito filme, muita opção, muito lançamento o tempo inteiro, e aí as pessoas ficam assim, acabam escolhendo um ou outro, né? Não dá pra ver tudo. A não ser quem vive de ir ao cinema, quem é pago para ser crítico de cinema e tal, é impossível ver todos os lançamentos, acompanhar tudo, né? Então esse eu acho que é a grande dificuldade de hoje, assim, até porque o cinema tá muito caro. Uma entrada inteira numa cidade grande já tá nos R$20, né? Então, quer dizer, é muito dinheiro. Se você for ver 2 filmes por fim de semana, um adulto que paga uma entrada inteira vai pagar R$40. Se for com a esposa, com a namorada, ou uma mulher com o namorado, com o marido, vai aí mais de R$100 num fim de semana, né? Não, e hoje, por exemplo, nessa semana em especial, a gente tem alguns filmes que estão em cartaz, que é o caso de A Invasão na Casa Branca. Aí a gente tem o Mamma, Jack, o Caçador de Gigantes, tem G.I. Joe, tem os Croods e tem também Vai Que Dá Certo, que é um filme brasileiro.
Então, assim, hoje a gente pode dizer que a gente tem aí como grande lançamento o G.I. Joe, que é um filme que tem, assim, uma verba maior em termos de produção. Mas mesmo assim ele também não tá levando aquela multidão ao cinema, né? Então, assim, a primeira discussão que a gente tem que ter é essa: o que leva você a ir ao cinema assistir o filme? A grana faz você não ir? As histórias que chegam no cinema que você não gosta? O que te faz sair de casa, pegar seu carro, ir até o cinema, ficar na fila, comprar o ingresso, escolher o lugar, entrar no cinema, sentar lá, ficar 1h30, 2 horas e meia, assistindo um filme para depois você ir embora e voltar para sua casa? Tipo, o que é que faz você fazer todo esse percurso? Para mim é algo cultural. Por quê? Porque é algo que é passado, por exemplo. O meu avô, que hoje tem quase 90 anos, ia aos cinemas lá em São Paulo. Ele era da época do cinema em que tinha uma banda que fazia toda a parte da trilha sonora enquanto o filme era exibido. Ele passou isso para minha mãe, e meu pai mesmo também gostava de ir no cinema. Então foi, sim, é uma cultura mesmo, foi passando de pai para filho. Lógico que tem alguns filmes que, tudo bem, eu espero, mas nem espere baixo em casa. Tem gente que espera passar na sessão da tarde, até tem a expressão, espera ver na sessão da tarde. Tem as pessoas que gostam de ir, é um evento social, é como ir num clube, num bar, porque é lotado. Tem amigos que se encontram só pra ir ao cinema, casais que um dos passeios que mais fazem é ir ao cinema. Eu acho que ainda tem a questão da magia. A magia do cinema no sentido de ser um lugar fora da minha casa, fora da minha zona de conforto, que me faz entrar nesse mundo, que me faz entrar no mundo do cinema, do filme mesmo. Não vai ter a minha mãe passando perguntando se eu quero pipoca, não vai ter alguém acendendo a luz da cozinha, sabe? Não vai ter o porta-retrato da minha sala sempre me lembrando que eu tô na minha casa, ou seja, eu vou estar num lugar longe, e vai ter o som, que infelizmente nem todo cinema tem, mas deveria ter o som ao redor de mim, né, tudo, e a tela grande, que por mais que você tenha uma televisão gigantesca na sua casa, nada é a tela do cinema, né? A gente pode dizer então que hoje há muito tempo, né, desde que o cinema ele foi inventado, ele tem um poder de imersão dentro da história muito maior do que o próprio teatro, que é vamos dizer, o avô do cinema, né? Então ele tem um poder de imersão. Então hoje, você quando vai no cinema, você vivencia uma experiência, desde a parte de você comprar a pipoca, ficar na fila e tal. É como o Henrique falou, é um evento social. É óbvio que você não vai no cinema pra paquerar, você já vai com a sua paquera lá, porque lá no escuro e tal, não tem nem como você ficar paquerando a pessoa que tá 2 fileiras pra baixo e tal. Não é nesse sentido social, mas ele tem esse sentido social de você agrupar as pessoas que vão ver um filme, que estão ali indo atrás do mesmo interesse e tal. Só que ele tem esse poder, né? A partir do momento que você desliga a luz, deixa todo mundo no escuro, com uma tela só enorme na sua frente, uma tela gigante que te deixa pequeno perto dela, ela te coloca dentro do filme. Daí você tem hoje o 3D, que é uma ferramenta que mais uma vez te aproxima do cinema, e você tem o som, que se for um som, como o Daniel falou, quase o surround, quase ao redor, assim, que pega 360 graus, você tem uma experiência super imersiva nas histórias, né? Outra coisa bem legal no cinema é que a gente tá todo mundo com o mesmo objetivo dentro do cinema. Você vai num bar, um tá lá pra ouvir a banda, o outro tá pra paquerar, o outro tá pra encher a cara. No cinema tá todo mundo querendo ver aquele filme específico. Então, sei lá, um exemplo um pouco mais recente, assim. Eu lembro, assim, de todo mundo batendo palma ou vibrando em algumas cenas em Os Vingadores. E é diferente de você estar na sua casa, tipo, nossa, que foda. Tipo,
todo mundo assim, começar a bater pau assim, uhul! Tipo, dá uma animada, né? Ou todo mundo sai chorando, assim, tipo, Crepúsculo. Chorando de raiva de ter gastado dinheiro com isso. E tem um lado que a gente não para pra pensar, mas que é muito interessante, que é a questão psicológica de onde vem a imagem. Quando você tá na sua casa, vendo um filme, na sua televisão, no seu computador, né, muitas vezes e tudo mais, a imagem vem da sua frente. Ela sai de frente de você e é jogada pra você. Quando você está no cinema, a imagem é projetada na tela, ou seja, ela não vem da sua frente, ela vem de trás de você. Você está mais submisso ao filme, você está mais colocado como algo totalmente como se você fosse um mero pontinho num universo gigantesco, que é o que a gente quer, é o que a gente busca quando a gente vai assistir a um filme, é simplesmente ser enganado, no bom sentido, que alguém nos conte uma história que nos faça viajar para um outro mundo. E eu acho que o cinema, a sala do cinema, a sala escura do cinema, sempre vai fazer isso. Por mais que seja difícil a gente ver tudo no cinema e pagar sempre e ficar a semana inteira indo ao cinema. Então, mas aí tem outro ponto, né, Dani? A gente paga para ir no cinema e paga para ter essa experiência do filme quando a gente sente que o filme tem uma boa história para ser contada. E daí, quando a gente acha que ele não tem uma boa história, ou que o filme é bobo, ou que de alguma forma ele não te envolve, você não vai lá, não vai assistir. Às vezes você assiste porque ele pode ter uma boa fotografia, você assiste porque ele pode ter uma boa produção, um ator que você gosta e tal. Mas de alguma maneira você vai porque aquilo tem uma conexão com você. Se o filme não tem uma conexão com você, você não vai assistir o filme, ponto. Aí a gente entra nessa outra questão, que é o aumento do preço nas salas de cinema e a viralização que o cinema teve dentro da internet também, né? Então o que aconteceu? O cinema começou a ficar muito caro para ir assistir, por mais que você goste, por mais que você tenha uma conexão emocional com o filme, ele começou a ficar caro para você assistir, você faz todo o percurso, chega lá e às vezes você não compra porque você vai ter que comprar para você, para mais uma pessoa, ou não vale a pena. E aí fica bem mais fácil você esperar 2 semanas, 3 semanas, e daí surgir isso na internet, você baixa e assiste o filme em casa, né? Então agora existe esse problema também. É a regra da bolachinha, né? O cinema tá mais caro porque a gente vai menos, a gente vai menos porque ele tá mais caro, né? É uma série de mudanças no mundo todo, na vida em sociedade e tal, que fazem a gente ter uma vida mais conturbada, a gente tem menos tempo, a gente quer as coisas um pouco mais com mais rapidez. Aí entra essa questão, né? Tá tudo muito fácil, tá tudo por um clique, você baixa na internet, aí você não vai ver talvez com a mesma qualidade, se for com uma qualidade boa, não vai ser numa tela tão grande quanto a do cinema. Se for numa tela gigante porque você tem o maior home theater do mundo, não vai ser projetada de trás de uma maneira de você se sentir subjugado pelo filme, no bom sentido, no sentido de você ser menos e ele te dominar completamente. E se tudo isso acontecer, você vai estar num ambiente que é familiar. Você não vai estar numa sala de cinema fora do conforto da sua casa ou do que você tem para você. Então eu acho que é uma série de mudanças, que nada substitui o cinema, mas faz a gente selecionar muito mais, né? Ou seja, o único motivo de você não ir no cinema é se você tem síndrome do pânico. Exatamente, né? Se você ficar, inclusive, imaginando que é uma sala fechada, escura e que ninguém vê ninguém, né? Tipo, a pessoa vai ter um forte medo. E se for nos Estados Unidos, que as pessoas vão e matam todo mundo com metralhadora, dá mais medo ainda. Mas enfim, eu acho que assim, é uma série de mudanças.
De qualquer forma, a gente tem que lembrar que o mercado como um todo tá sempre se adaptando, quer dizer, ele tá o tempo inteiro dependendo de estar na TV por assinatura. Agora tem esses filmes on demand, né, que a gente compra na hora, seja o Netflix é o mais famoso de todos, mas tem um monte de sistemas que você pega o filme na hora, isso dá mais dinheiro pro mercado. E agora tem um outro problema que eu acho que tem uma questão que eu acho que até atrapalha ainda mais as pessoas para irem pra sala de cinema, que é o seguinte: o DVD e o Blu-ray, eles estão chegando nas lojas com uma rapidez absurda. Um mês depois que o filme saiu do cinema, ele já tá lá, até menos às vezes ele sai do cinema e já tá programado para no dia seguinte ele tá nas lojas, porque eles precisam vender, por causa de tudo isso. Mas eu acho que as pessoas tendem a ir ainda menos pro cinema quando elas sabem que, daqui a 15 dias vai estar eu compro aí o Blu-ray e o DVD, né? Então, quer dizer, tá tudo muito fácil, muito na mão. Isso é uma discussão muito legal de se ter. Então, mas aí você tá falando de tá na mão, de você poder ir alugar o Blu-ray e alugar o DVD. Mas o maior problema é pirataria, é o baixar da internet, é você ir lá pegar um filme, 2 filmes, 5 filmes que você não viu, filme italiano, filme francês, filme espanhol, filme que às vezes você não tem acesso ou que você não encontra aqui, aí o cara quer assistir só por assistir também, entendeu? Ah, quero assistir porque falaram que é bom, porque ganhou Cannes. Aí você chega na locadora, os caras não tem filme francês. Pô, vou abaixar o filme. Então existe um ciclo aí de assim, quase de prostituição do cinema, assim, né, dos filmes mesmo, que fugiu um pouco ao controle. Então, nesse aspecto eu acho que tá certo fazer o download de filmes, porque realmente tem uns filmes que você não... Um filme europeu, um filme da década de 30, 40, é difícil mesmo. Pra isso eu concordo, eu não acho, é uma forma até da pessoa enriquecer, assim, sua cultura. A pessoa que gosta de cinema, ela não, realmente, em muitas locadoras não tem nem filme da década de 90 mais. Mas agora, trocar um filme do cinema por fazer o download, pra mim, assim, até uma questão econômica seria uma desculpa, mas eu acho que é desculpa, porque, tem gente que vai lá e joga na loteria, tipo, daí perde uma grana. É muito mais barato ir ao cinema do que comer um combo do McDonald's, Burger King ou Habib's. Eu concordo. Mas é muito louco essa questão do download, porque eu tava pensando nisso agora. Ao mesmo tempo em que pode atrapalhar o mercado, pode tirar a magia do cinema, facilita demais pras pessoas, blá blá blá, mas ao mesmo tempo, mesmo tanto filmes um pouco mais comerciais quanto filmes mais difíceis de a gente encontrar, a internet possibilita uma difusão maior do conhecimento e do acesso a esses filmes. Então, por exemplo, uma pessoa que mora no interior, né, mora num lugar muito de difícil acesso, que não é fácil encontrar esse tipo de filme, que não é fácil encontrar mostras de filme, tem muito em cidade grande, você vê muito cineclube, grupos de pessoas que se juntam para ver filmes legais, que são mais difíceis. Uma pessoa que mora no interior, num lugar muito de difícil acesso, tem acesso a isso pela internet. E uma pessoa também sem condições financeiras pode conseguir isso. Um cara que mora, enfim, que é muito pobre, hoje em dia tem acesso à internet, seja no computador dele, que ele comprou a prestação, seja numa lan house e tudo mais, e ele de repente pode ter acesso a isso e crescer culturalmente com esses filmes. Então é muito louco pensar nisso. Ele atrapalha, mas ajuda a internet, né? Enfim, eu acho que o importante é as pessoas tentarem ir ao máximo pro cinema e tentar valorizar. Quando você valorizar o cinema, não significa só gostar de um filme, significa se disponibilizar a pagar aquilo que ele vale. Saber que tem muita gente dependendo disso, né? Porque um filme não tão comercial, o diretor não é milionário que nem o Steven Spielberg, né? E mesmo que seja, tem muita gente que depende disso para viver, né? E se é para acabar com o emprego, que seja do pirata, porque uma coisa é você baixar na internet, não teve ninguém saiu ganhando, mas também ninguém saiu perdendo, talvez. O problema é a pirataria, aquele DVD que você compra no camelô. Isso eu acho uma puta sacanagem. Eu acho que, pelo amor de Deus, hoje em dia o DVD não tá tão caro pra justificar
comprar do camelô. Então, se a pessoa não quer pagar, pelo menos que baixe da internet e não tá contribuindo para um crime, para um cara que tá ganhando em cima da produção do outro, né? Mas eu não sei, é difícil a gente discutir isso porque a gente não sabe a saída. Eu acho que a saída é tentar ir ao máximo ao cinema, valorizar. Por exemplo, tem um filme nacional que eu quero ver, eu quero ir ao cinema para assistir. Eu não quero ver de outra maneira, porque eu quero valorizar o cinema nacional. Eu sei que o cinema brasileiro precisa vender mais ingressos do que tem vendido, né? Então eu quero fazer parte disso, quero dar a minha contribuição. E isso é uma maneira. Então quando você valoriza o cinema, você paga por ele aquilo que ele merece, aquilo que você consegue, mesmo que uma vez ou outra você acabe baixando um filme na internet, ou não sei, pegando de alguém e pegando, de repente às vezes uma boa saída é pegar emprestado, tudo mais. Então é complexo, mas eu acho que a pessoa que valoriza o cinema vai entender e vai saber fazer isso da melhor maneira possível. O problema é que a gente está falando de fazer download pela internet, só que a maioria das vezes o filme ele não é disponibilizado pela produtora. Então você fazer o download pela internet, de uma certa forma, também é pirataria. Você não está pagando por aquilo e não foi a produtora quem disponibilizou aquilo para você ir lá baixar numa qualidade legal e tal. Isso daí vem por mão de terceiros, gente que às vezes trabalha dentro da produtora, dentro do próprio filme, e aí o cara faz lá a cópia e tal, ou ele compra o DVD e ele faz uma cópia desse filme e ele disponibiliza isso na internet. Então, até dizem assim, você quer ver, para cada filme que você compra pirata ou para cada filme que você baixa e você não está pagando nada por aquilo, você quer ver quantas pessoas você está prejudicando? É só você esperar subir os créditos. Você vai ver quanta gente trabalhou naquele filme, naquele curta, naquela animação, e você não pagou um centavo para eles, independente de você ter baixado da internet porque você não teve o acesso. Eu acho que daí a questão é saber disponibilizar isso na internet. Vou supor um caso aqui, e daí queria que vocês participassem, se falassem o que vocês acham. Vamos supor que o filme Amor, ele não foi colocado em todas as salas de cinema do Brasil ou de algumas regiões e tal. Aí eu não tenho condição de ir assistir o filme. E na minha cidade o ingresso do cinema tá R$20. Vamos supor que a produção do filme Amor a distribuidora disponibiliza o filme para internet, para download, por R$20, que é exatamente o preço do ingresso que eu pagaria no cinema, com a legenda em português ou em dublado. Aí eu vou ter uma série de opções que de repente o cinema nem me dá, entendeu? E aí ela vai me disponibilizar esse filme pelo valor que eu pagaria para ir pro cinema. Aí isso daí seria uma forma legal de você pegar o filme e estar contribuindo com ele, certo? Mas é o que acontece. É o que acontece, Rafa. Por quê? Porque esse filme, depois que sair do cinema, se você tiver um pouquinho mais de paciência, vai aparecer lá no... nem sei os nomes agora, Premiere da Sky, se seja o nome que seja, no Now da NET, vai aparecer no Netflix, vai aparecer em DVD e Blu-ray. Aí você fala assim, e se for ver bem, até mais barato, porque você paga que seja R$80 num Blu-ray. É caro? Aparentemente é, só que se você ia pagar R$20 pra você, R$20 pro seu pai, R$20 pra sua mãe, R$20 pra sua namorada, ia dar o valor do Blu-ray que vocês podem assistir tudo junto em casa. Então assim, é claro, o cinema é difícil de ter esse acesso para todo mundo. Alguns poucos filmes fazem isso, como foi o caso do filme de um filme brasileiro que eu assisti pelo Terra, ele estava disponível gratuito na internet. Então eu acho que, assim, mas só que não dá pra gente fugir não dá pra fingir que não existe o download. As pessoas baixam na internet, não é só filme, a gente tá falando do cinema, mas séries de televisão. Muita gente baixa na internet e, se for ver bem, você tá prejudicando em vez de dar audiência pra Fox, pra Warner Bros, pra quem quer que vai exibir na TV por assinatura, né?
Aí você pode alegar que vai demorar para chegar, mas enfim, é uma coisa ou outra, né? O instantâneo, infelizmente, ainda tá ilegal e ninguém consegue ganhar dinheiro com o instantâneo. Ou seja, o canal de televisão que exibe Game of Thrones, para ele é muito difícil disponibilizar na internet para que as pessoas paguem, e ninguém vai querer pagar. As pessoas querem consumir de graça. Esse é um dos problemas também. As pessoas querem ver 40 filmes no fim de semana, tudo de graça, sem gastar um centavo. Então, não dá para fugir dessa realidade. O que eu tô dizendo é, a gente tem que tentar equilibrar. Quem gosta do cinema, quem gosta da série, vai comprar o DVD, vai buscar assistir de uma maneira que dê algum tipo de retorno. E eu acho que aos poucos também as pessoas vão aprendendo a ganhar com isso. Um exemplo é a propaganda, é o merchandising dentro do filme. Eu acho que quando os caras fazem o merchandising dentro do filme, eles sabem que tem muita gente que vai baixar na internet, não vai pagar, mas vai estar pagando, vai estar sendo um consumidor daquela propaganda, né? Então isso é uma das saídas. Pra mim, no seu exemplo, você falou assim, eu não teria 20 reais. Se você não tem 20 reais pra ir no cinema, você não vai ter 20 reais pra pagar o que a produtora disponibiliza. Mas nesse caso, você tá pagando 20 reais pra baixar o filme. Aí você vai estar pagando só 20 reais. Você não iria no cinema sozinho, entendeu? Não, eu entendi, é que assim, tem muita gente que não tem dinheiro. Não tem dinheiro, mas tem lá a internet, seja por rede Wi-Fi. Que tem da comunidade. Então, nesse caso, eu também acho que pelo menos ela tá enriquecendo a cultura. Não é aquele jeitinho brasileiro, aquela expressão idiota, né, do jeitinho brasileiro, que eu vou baixar, não vou no cinema, eu sou esperto, não vou gastar dinheiro. Às vezes a pessoa não tem uma outra solução. E pô, se ele quer, no seu exemplo, eu quero assistir um filme francês, tá concorrendo ao Oscar. Você acha que uma pessoa com esse pensamento, eu acho que ela tem até o direito de poder consumir. Agora, tem um outro cara idiota que quer assistir o Transformers e não quer ir no cinema porque tipo, é mesquinho, ou acha que ir ao cinema, se tem de graça, é de coisa de gente otária. Expressões assim, de pessoas que eu já ouvi falar, hoje em dia é bobagem no cinema porque tem tudo de graça. É gente com a cabeça muito pequena, infelizmente. A gente tá no Brasil e tem muita gente que pensa assim. Só você pegar algum filme aí campeão de bilheteria já de 2013, 300, 400, 500 milhões de espectadores nos Estados Unidos. Mesmo no Brasil, alguns mais. Pega os Estados Unidos, é muita gente que foi ao cinema. Porque tem essa valorização. E Henrique, no Brasil é crime fazer download na internet? Como que fica isso? Então, a legislação ela é muito escassa, na verdade, né? O que eu já dei uma olhada é assim, se eu faço download de um filme e eu passo pra você, não é crime, porque é uma propriedade teoricamente minha, porque tá no meu computador, digamos assim. Agora, se eu disponibilizo em rede, tipo, no antigo, no YouTube ou no antigo Emule, no Kazaa, aqueles programas extintos. Agora tem torrent, né? No torrent. Aí assim, eu tô expondo esse produto para outras pessoas, para pessoas inúmeras. Aí assim, o que a lei prevê? Os donos dos direitos autorais, ele tem que ir atrás de quem tá fazendo isso e impedir. Por exemplo, o filme sobre o Daniel. Você assistiria o filme sobre o Daniel, Rafael? Qual Daniel? Esse Cury aqui, ó. Talvez, cara, talvez sim. Um filme sobre o Daniel Cury. A pessoa vai lá e põe um link no YouTube. O dono dos direitos do filme, no caso, o senhor e senhora Daniel Cury, Dad and Mom, eles teriam que entrar com uma ação e colocar o link exatamente daquele link do YouTube para retirar. Qual é o problema? Aí tem 30 links diferentes, porque tem um pontinho a mais, ou
Daniel Curi, o filme completo. Daniel Curi, o filme. Daniel Curi, all the movie. Daniel Curi, movie. Daniel Curi, o filme. Daniel Curi, o filme. Acho que a gente já entendeu já. Eu tô dizendo, mas entendeu? Como é difícil. Como é que você vai conseguir abranger todos os links e tirar tudo do ar? Por isso que é difícil combater. Então, o que eu pensei assim, ó, em solução, porque aí a gente precisa pensar em solução, porque como eu falei, colocou na internet, por mais que você tá fazendo o download lá e tal, de uma certa maneira, não deixa de ser, pirataria do mesmo jeito, certo? Certo. Então imagina o seguinte, eu vou lançar o filme Amor no Brasil, ele vai chegar aos cinemas no dia 20 de janeiro. No dia 20 de janeiro que ele chegou aos cinemas, eu disponibilizo no meu site do filme, o filme também para ser baixado, por exemplo, por R$20. Eu tô supondo aqui tudo, tá? Tá, então eu disponibilizei o filme por R$20. Enquanto ele tá no cinema, eu coloco lá uma taxa, R$20. Aí daqui a, sei lá, ele saiu do cinema, aí ele fica mais um mês disponível por R$10. E depois de mais um mês, no terceiro mês, ele sai de graça, por exemplo, entendeu? Poderia ser um jeito legal deles tentarem capitalizar até um pouco essa coisa da internet e depois disponibilizar o filme para as pessoas assistirem, todo mundo assistir, né? Eu acho que seria interessante, e é feito muito isso, né? No caso do filme Menos Que Nada, que é um filme brasileiro que estreou no cinema, já tinha DVD para comprar, né? Já tinha tudo isso, tava disponível na internet gratuito também. Ele não era um filme comercial hollywoodiano, então foi muito interessante porque eles queriam fazer público, queriam mostrar, olha quanta gente assistiu. Mas no caso de filme hollywoodiano, eu acho que ainda é difícil de contabilizar isso. E se você disponibiliza o Amor por R$20 na internet, vai ter muita gente que vai ainda assim querer assistir de graça. E vai ter muita gente que vai pegar o filme por R$20, fazer uma cópia e já disponibilizar gratuito. Porque sim. Então eu acho que isso é complicado. Mas de qualquer forma, nada vai nunca, eu acredito muito nisso. Primeiro, nada nunca vai substituir o cinema, a magia do cinema. E quem gosta, isso sempre vai ter quem gosta e sempre vai ter mercado para isso. Por mais que haja mudanças, por mais que, enfim, haja tudo isso que está acontecendo com Blu-ray, com DVD, com baixar, com o On Demand agora, que tem muita coisa assim. E tem outro ponto que eu acredito muito. Eu tenho visto muita discussão devido aos meus estudos, sobre a questão do jornal. O jornal impresso acaba, as pessoas estão lendo notícias na internet, né, no papel, as pessoas vão ler revista, não vão ler revista, tem que ter revista online, as pessoas não vão ouvir mais rádio, mas o rádio falaram que ele ia acabar quando surgiu a televisão, e nunca acabou. Então eu sou a favor do seguinte, nada nunca acaba. Vai haver simplesmente uma variedade muito grande de acesso, e o mercado sempre vai dar um jeito de se adaptar, e a gente tem que conviver com essa realidade. Sempre vai ter gente, eu acho, que nos próximos anos vai ter muita gente querendo ver filme gratuito e vão encontrar essa forma. Só que sempre vai ser melhor assistir no Blu-ray porque tem qualidade melhor, no cinema porque tem a magia do cinema e etc, etc e tal. É que nem quando falaram que as pessoas iam deixar de ir em barzinho, por exemplo, por causa do MSN ou ICQ até nos primórdios, assim. Tipo, que ia substituir, por que você vai sair se você fica conectado, você fala com um monte de gente até que tá longe, é o mesmo exemplo que você tem. Porque nada substitui a magia de ir pessoalmente a um lugar e conversar com os amigos. Nada substitui a magia da cerveja gelada e a porção de batata frita com cheddar e bacon. O Henrique não valoriza os amigos, como vocês perceberam. Tem os amigos, verdade. Aquele negócio lá amigos. Então, Dani, eu concordo com você em tudo que você falou. É que eu tô assim, na verdade eu tô pensando numa maneira de você minimizar perdas, entendeu? De dinheiro mesmo com os filmes que você move tanta gente para trabalhar e coloca tanto recurso em cima, e aí quando alguém dentro da própria produtora ali
ou da distribuidora pega aquilo e disponibiliza um arquivo em torrent ou em qualquer coisa, como DVD ripado, né? Quer dizer, você vai ter um filme no seu computador com uma qualidade de DVD mesmo ali, não vai ter os menus, não vai ter os extras e tal, que hoje é um pouco isso que o pessoal bate, né? Tipo, compra o DVD, compra o Blu-ray, que você vai ter acesso a muito mais informação do que se você inclusive baixar na internet. Mas assim, eu acho que de alguma maneira a indústria do cinema, ela precisaria, antes de qualquer coisa, se unir mais em pró a isso e tentar arranjar soluções. A gente viu um esforço gigantesco do Zé Padilha quando ele foi lançar Tropa de Elite 2, que ele blindou o filme inteiro para não sair pirata, e ele conseguiu, lógico, deve ter tido uma vaza aqui, outra ali, mas ele conseguiu. Qual que é a grande questão aqui que eu vejo, assim? Quando você disponibiliza o filme na internet para download, você, vamos supor, eu lanço o filme hoje, né? Eu lanço o filme dia 20. Dia 20 e 22, eu já tenho o filme. No próprio dia 20, dia 21, 22, eu já vou ter o filme disponível na internet para assistir, porque esse filme ele é gravado de dentro do cinema por alguma pessoa com a sua câmera lá. O cara grava o filme inteiro dentro do cinema e coloca no mesmo dia para as pessoas baixarem. Aí você vai assistir o filme pelo computador, você vê gente levantando no meio, você vê uma qualidade de áudio horrível, entendeu? E daí você vê uma série de problemas aí. E legenda em espanhol. Exatamente, ainda tem isso. Aí passou mais, sei lá, uma semana, 2 semanas, disponibilizaram o DVD na China, ou no Paquistão, ou em qualquer ponto do universo, assim. Eles já conseguem disponibilizar isso em DVD, com qualidade de DVD na internet. Quer dizer, você acabou consegue ter acesso já ao filme em DVD, antes mesmo dele chegar em DVD no seu país, né? Então eu acho que, tipo, os produtores eles precisam raciocinar de uma maneira, criar um mecanismo que ajude as pessoas a levar elas até o cinema, ajude elas a comprar o filme, seja em DVD, seja em ponto AVI, em ponto MPEG, em qualquer coisa, mas que de alguma maneira eles consigam captar esse recurso de volta. Mas há de se lembrar, Rafael, que 2012 foi o ano mais lucrativo para Hollywood. Quer dizer, com todos os problemas de pirataria, foi o ano mais lucrativo para Hollywood. Hollywood tá sabendo, o grande mercado hollywoodiano tá sabendo se sair bem. O cinema brasileiro tá indo bem. Por mais problemas que tenha, tem ido bem, tá produzindo bons filmes, tem lançado boas coisas. Então, assim, eu acho que não tem muita saída, eu acho. Tudo bem, tem várias formas. O simples fato de lançar em DVD e Blu-ray um mês depois, até menos do que o filme saiu do cinema, é uma forma de eles buscarem chegar nas pessoas e falar, olha, a gente tá aqui tão rápido quanto o DVD pirata, tudo mais. Mas eu acho que não tem tanta saída. Ou se tem, é o que já encontraram. Tem todas essas opções. É muito difícil evitar essa cópia. O que eu acho que é possível evitar, e que deveriam fazer isso no Brasil com mais força, é evitar a pirataria filha da putice que existe, que é o camelô vendendo. Isso eu acho muita sacanagem, porque aí pior do que não contribuir, é o que eu tava falando antes, pior do que não contribuir com todo mundo que trabalhou pro filme,
é ainda não contribuir e ainda dar dinheiro pra um cara que tá ganhando em cima do trabalho dos outros. E ele estimula, né? Você fica com mais... Às vezes você compra até um DVD pro cara parar de encher o saco, né? Mas isso é um problema grave. E é muito fácil, né? Você vê que eu já vi com os meus olhos que a terra há de comer. É simples, os caras estão lá vendendo DVD, a polícia tá passando, eles vão lá e escondem, mas é muito vista grossa. A polícia sabe que os caras estão vendendo e que eles só vão esconder na hora que eles passarem, então é tudo meio que... Isso eu acho que é um absurdo, né? Então, mas aí o que é mais absurdo? Esse cara que pegou o filme, gravou ele em DVD e ele tá indo, porque a gente não conhece da onde que veio esse filme do cara. Aí o cara vai lá pra 25 ou pra qualquer coisa pra vender, pra ele poder comprar arroz pro filho dele que tá passando fome, certo? Calma aí. Mas aí o cara que tá vendendo isso lá, ele pegou esse filme de algum lugar. Então da onde que veio a filha da putice? Foi do cara que tá vendendo? Aí você tá olhando só um canal. Porque na verdade o erro começou em terem disponibilizado esse filme de alguma forma pro cara pegar. Mas esse é quase impossível de você rastrear e de você punir quem faz isso. Então, mas aí é por isso que eu acho que não dá pra virar e falar assim que só é filha da putice apenas a pirataria do cara que tá sentado vendendo DVD na 25. Não, mas ele, ao invés de estar sentado vendendo DVD, ele devia estar trabalhando em alguma coisa dentro da lei, cara. Que trabalho tem. Não, Henrique, não dá pra falar que trabalho tem pra todo mundo. Não, mas do mesmo jeito, ele tá fazendo um crime. É menor, mas é crime. Então, é um que crime. Nem, ele só roubou uma maçã pra dar pro filho que tava morrendo de fome, tá? Mas ele roubou uma maçã. Porque o produtor, ele também tem a família, ele cultivou. Então, você não pode... Eu não acho, eu acho que o cara tá errado. Mas eu não tô falando que o cara tá certo, eu tô falando que o cara, ele não é tão... Porque o Dani falou assim, que ele acha que tem que ir atrás da pirataria de filha da puta, que o cara que tá lá ganhando dinheiro vendendo e tal. Eu acho que tem que acabar, se é pra acabar com a pirataria, tem que acabar com ela desde quando o filme sai lá da produtora, é disponibilizado na internet, e aí alguém pega esse filme e grava ele em DVD, e daí coloca, e aí o cara vai vender, porque é uma cadeia de eventos. Então vamos chamar o cara que foi vender, que pegou o primeiro como a fonte, com aspas entre o dedo. Então tá lá a fonte, e ele tem o DVD, e ele faz um monte de cópia pra você, pra vender. Aí vai os laranjas, com aspas entre os dedos. Aí vai os laranjas e compram os DVDs do A Fonte. E a polícia vai lá e prende os DVDs dos laranjas. E prende, e eles tomam um puta susto e vai pra delegacia, arma, faz um BO, e aí, beleza. Eles viram que foram repreendidos. Aí, no mês seguinte, quando ele for lá no A Fonte pegar mais DVDs, ele vai falar, opa, eu não vou não, cara. Porque da outra vez lá os coxinha me prendeu, mano. Eu vou lá fazer outro bico, mano. Eu não vou lá pegar esses DVD, não. Eles vão falar assim, com um sotaque meio de mano. Aí, é isso. Aí você corta, daí vai estar lá A Fonte. E ele não vai ter pra quem vender. E aí ele vai se fuder. Tudo bem, mas aí que tá, o cara que foi à fonte não tomou nenhum tipo de dano da lei, a não ser ter pedido... Não, ele se fudeu. Não, porque é quase impossível. Aí a gente tá lidando com os fatos. O que é mais fácil, né, de você combater? Combater a entrada desses filmes na rede é quase impossível. Isso se não for impossível mesmo, assim. Então não por isso dá, que eu tô tentando... Porque às vezes o cara nos Estados Unidos tem acesso e... Tipo, é o mundo. E outra, é um cara que pôs, o outro legendou em português, o outro legendou em coreano, e o outro que pegou essa cópia e disponibilizou no site dele, ou colocou lá no torrent, ou no que for. Então, assim, isso é muito difícil de rastrear, e muito difícil de combater. Então, a nossa discussão, ela tem que ser em cima do o que vale a pena,
né? Vale a pena investir, mesmo que pouco, mesmo que não da maneira como a gente gostaria, na compra de ingressos para ir ao cinema, na magia do cinema, que continua, inclusive o 3D foi uma das maiores sacadas para se lucrar ainda mais, porque não tem como a pessoa imitar, ou pelo menos por um bom tempo não vai ter como a gente ter o 3D do cinema em casa, então as pessoas começaram a ir mais por isso, e além disso vale a pena valorizar o cinema, ou seja, pagar aquilo que você julga certo e comprar da melhor maneira possível. Eu particularmente compro sempre que posso, nem sempre eu tenho dinheiro, porque a gente é tudo uns pobres, né? Mas assim, não, tô brincando, mas enfim, a gente não dá pra comprar tudo quanto é Blu-ray e DVD, mas eu tento comprar sempre que eu posso, os que eu gosto, os que eu tenho vontade de ver, os que eu sei que vale a pena ter na minha coleção, e eu sempre vou ao cinema quando tá disponível perto de casa, porque nem sempre é possível, quem mora no interior, e sempre, enfim, e sempre que eu posso, sempre que tem como pagar o valor da entrada. E quando é um filme, no caso eu dei o exemplo, um filme nacional, eu quero ver um filme nacional, e eu sei que é importante eu assistir esse filme nacional, porque ele não é uma globochanchada que vai ter muita bilheteria. Ele é um filme que eu sei que é importante, que o meu ingresso vai ser importante. Então eu vou fazer questão disso. E eu sei que tem muita gente que faz isso porque faz questão disso. Da mesma maneira que muita gente compra no iTunes a música do músico da banda que gosta, porque sabe que precisa comprar, porque se começar só a baixar, não vai ter mais. Então entra as pessoas têm que ter esse tipo de noção. E ao mesmo tempo, enfim, e saber que tem isso, entendeu? E não tem muito como fugir. Então a discussão vale a pena eu baixar um filme no computador de vez em quando? De repente, né, é o famoso Maria Madalena, quem nunca baixou que atire a primeira pedra. Entendeu? Isso aí. A gente acha assim que na verdade o que vale mesmo a pena é você ajudar sempre, né? A gente baixa filme, a gente compra filme, a gente tá dentro desse bolo, né? Não significa que a gente tá fazendo certo também, porque se a gente tá baixando ou se a gente tá comprando de camelô, de uma certa forma a gente como consumidor disso também tá errando quando a gente compra dessas pessoas ou quando a gente baixa, mas é um problema complexo que vale uma discussão, vale a pena as pessoas pensarem se estão fazendo certo, se não estão, se você consome, vamos supor que dentro do seu entretenimento, 80% dele é de fonte ilícita. Então, se você está fazendo isso, de uma certa forma, você está consumindo de uma forma errada. Então, a gente precisa pensar em como conseguir alimentar ainda mais. O cinema, sendo um cinema lucrativo, ele melhora. Do mesmo jeito que se você vende uma coxinha na sua rua e compram mais e mais de você começa a pensar em como você vai melhorar a sua coxinha para que ela seja vendida mais. E aí entra um grande problema, né? Tem muitas... É discutível também o que é essa melhora, né? A gente tem que lembrar também que muita gente baixa o filme do Crepúsculo, né? E muita gente compra o filme do Crepúsculo e muita gente pagou para ir ao cinema ver o filme do Crepúsculo, que a gente tanto critica, mas é só um exemplo bobo. Eu tô falando de filmes assim, às vezes as pessoas tendem, infelizmente, o cinema acaba tendendo a uma popularização que não necessariamente signifique buscar uma melhor qualidade, né? Mas, claro, é uma questão da consciência de cada um, eu acredito. Só para eu dar um exemplo, eu estava vendo uma discussão há um tempo atrás sobre como o cinema brasileiro deve chegar às pessoas, né? Porque um dos grandes problemas do cinema brasileiro é que ele é bancado por dinheiro de leis de incentivo, né? O que eu acho que é certo, não acho que seja de todo... não acho que isso seja um problema, mas é muito comum... enfim, infelizmente é muito comum, eles chegam no cinema pulverizado pelas estreias hollywoodianas e pegam pouco público. E um dos estudos, uma das propostas para que ele tenha um público é que ele chegue na sala de aula. Ou seja, a ideia é disponibilizar esses filmes para as pessoas assistirem de graça
na faculdade, na escola, né, no curso e tudo mais. E isso, assim, pro cinema, os produtores, eles não estão preocupados com o dinheiro, porque o dinheiro eles têm as leis de incentivo que garantem isso. Então, a preocupação é só em ter o público. Então, eu acho que isso é um exemplo de como o dinheiro ele vem de formas diferentes para que o mercado vai se adaptando a isso tudo que acontece, né? Hoje no Brasil a gente consegue perceber que na verdade os produtores eles vão atrás da lei de incentivo, mas assim, o diretor pode ir também, né? Então quem acaba sendo dono do filme, você tem tem dois pesos, você tem tanto o produtor executivo quanto o diretor pode ser também. É diferente dos Estados Unidos, que você tem os grandes estúdios com os produtores ali e tal, que já tem a grana e eles já compram o filme, já contratam o diretor e já tem ali um mercado já bem mais consolidado, né? A gente ainda está engatinhando nesse sentido. Eu não acho que seja engatinhando, eu acho que, assim, eu só dei um exemplo de como a gente pode buscar, como o cinema ele tem que buscar o público e a maneira de conseguir dinheiro vai sendo adaptada ao mercado. Mas eu acho que não seja engatinhando não, Rafa, eu acho que são formas diferentes, simplesmente. Engatinhando significa que o Brasil um dia chegaria a isso. Eu acho que o Brasil nunca vai chegar à produção hollywoodiana e nem tem que chegar, né? O Brasil não tem que produzir da maneira como se produz. Pelo contrário, eu acho que se produzirem... O Brasil tem que produzir da maneira brasileira. Assim como a França produz de uma maneira francesa, a Dinamarca tem uma produção de cinema super legal, tipicamente dinamarquesa, os sul-coreanos têm a deles, espero que continuem, que a Coreia do Norte não acabe com eles, mas enfim... Mas de qualquer forma, assim, cada um tem a sua maneira, mas só pra pontuar e pra finalizar. É isso aí, vai no cinema, aproveita esse final de semana, vai lá, assiste um filminho brasileiro, dá uma ajuda pro pessoal e tal, e consuma desse entretenimento que é tão legal pra todo mundo. Love will come, set me free. I do believe love will come, set me free. I know it will. Plano detalhe da semana. Dessa vez quem vai começar de novo vai ser o Henrique, porque da semana passada foi o Daniel e agora vai ser o Henrique que vai começar e ele já tem o plano detalhe dele na agulha. Fala aí o plano detalhe. O meu plano detalhe é uma história do cinema no Brasil. Você sabia quando foi feita a primeira exibição de filmes em cinema no Brasil? Foi em 1502. Isso, imbecil! Em 1502. Eu ia falar quando tua avó nasceu, mas é que sua avó é gente boa ou sua avó já morreu, então eu não vou xingar sua avó. Primeira exibição de um filme no cinema, né? Primeiro cinema a surgir no Brasil foi em 1896, lá no Rio de Janeiro, que na época era a capital. Foi até interessante que foi poucos meses depois da invenção do cinema, praticamente pelos irmãos Lumière, né? O filme que foi exibido, ele foi o chamado... O cinema, ele era chamado de o Salão de Novidades Paris. O primeiro cinema brasileiro, era esse o nome. E em São Paulo, que é mais pertinho aqui da gente, a primeira sala de cinema, ela era chamada de O Biju Salão. E foi fundada em 1907, na rua São João, lá no centro de São Paulo. E esse é meu plano detalhe. Ótimo plano detalhe, Henrique. Andou estudando, hein? E aí? Obrigado, você é muito educado. O meu plano detalhe também tem a ver com cinema brasileiro e também tem a ver com animação, porque tá em cartaz Uma História de Amor e Fúria nos cinemas. E aí eu tava lembrando do primeiro filme de animação em 3D que saiu no Brasil e que teve um post, inclusive, especial no Cinemação. Ele foi escrito
na verdade, em 2011, em janeiro de 2011, que foi escrito esse post, mas todo mundo pode encontrar lá, sobre o filme Cassiopeia. O Cassiopeia foi o primeiro filme em 3D da história do mundo, feito tridimensional, né, totalmente feito por computador, mas que acabou sendo apagado porque o Toy Story logo em seguida chegou, foi produzido muito mais rápido e tudo mais. Existe até uma luta porque o Toy Story não foi feito totalmente por computador, né? Os primeiros bonequinhos, as primeiras imagens foram modeladas inicialmente em massa, em objetos reais. E o Cassiopeia foi totalmente feito por computador. Ele foi lançado em 1996 e foi exibido pela primeira vez, né, em São Paulo, por um grupo de jornalistas e tudo mais. E para crianças, é um desenho infantil, né? Ele foi exibido para crianças pela primeira vez na cidade de Curitiba no dia 16 de abril de 1996. Infelizmente ele foi um pouco apagado, mas já foi exibido algumas vezes pela TV Cultura, que é uma das distribuidoras, né? Foi a Cultura Marcas que lançou o filme. E eu acho que é uma curiosidade muito interessante. Eu acho que todo mundo tem que procurar saber mais desse filme. E inclusive eu fiz uma comparação desse filme com o Santos Dumont, né? A gente no Brasil fala que quem inventou o avião foi o Santos Dumont, mas na verdade em qualquer outro lugar do mundo as pessoas não vão pensar no Santos Dumont porque teve franceses e americanos que criaram meio que no mesmo período. E a mesma coisa com o cinema o cinema feito por computador, né? O Brasil foi o primeiro, mas foi apagado por outros e daí ninguém nem vai saber do Brasil, mas a gente sempre lembra. Fato é que o Brasil foi o primeiro a fazer em 3D, então chupa mundo! A gente ganhou essa de todo mundo. Por isso que os brasileiros deixaram o Papa ser argentino, né? Porque tipo, se dane, já tem o primeiro filme 3D. Né? Quase isso. O meu plano detalhe da semana é, na verdade, um incentivo às pessoas a irem ao cinema. Então, não se percam nas datas. A gente já falou aqui no Cinemação e o meu plano detalhe é, na verdade, as datas de alguns filmes que vão estrear de agora, de abril até o mês de junho, até a metade do ano. São bons filmes que vão chegar ao cinema e que vale a pena você ir lá e comprar seu ingresso. Homem de Ferro 3 no dia 26 de abril, Velozes e Furiosos 6 no dia 24 de maio, Se Beber Não Case 3 no dia 30 de maio, O Grande Gatsby no dia 7 de junho, que é um filme com Leonardo DiCaprio, Depois da Terra no dia 7 de junho, que é um filme que vai ter o Will Smith junto do Jaden, que é filho dele, que fez também Procurando a Felicidade com ele. Agora o Jaden cresceu, né? Vamos ter aí Star Trek Além da Escuridão no dia 14 de junho, Universidade Monstros no dia 21 de junho e Guerra Mundial Z no dia 28 de junho. Desses filmes aí, quais que vocês estão mais ansiosos para assistir? Na verdade, o plano detalhe do Rafael podia ser substituído por um aplicativo, assim, tipo, avise quando vai estrear um filme. Bom, eu tô muito afim de assistir o Grande Gatsby. E você, Henrique? Star Trek. E eu não prestei atenção nos outros também. Um monte de filme, vai se ferrar. Eu vou assistir Star Trek, foda-se o resto. Ele escutou Star Trek, True Story. Chegando ao final de mais um podcast Cinemação número 32. Chegamos ao final de mais discussão boa sobre a arte de ir ao cinema.
é sempre uma arte ir ao cinema, né? É uma arte você dirigir carro, é uma arte você ficar na fila, ficar pra comprar o ingresso. É tudo uma arte. Na verdade, a arte é a composição disso para você poder ir ver o filme, não é isso, Dani? É bem isso mesmo. É uma arte também ter paciência quando esquecem de desligar a luz lateral do cinema. É uma arte quando você vai no cinema e aí você vai assistir Os Miseráveis e as pessoas não estão preparadas para escutar 2h30 de cantoria, então elas começam a conversar e a falar no meio do filme. Você tem que ter paciência, né? Tudo é uma arte, né? É uma arte, um pacotinho de M&M custa R$5. Isso é magia. Sabe o que é uma arte? Sabe o que é uma arte? É você pegar o pote de pipoca, jogar M&M ou confete em cima, misturar e comer o salgado misturado com o doce. Isso é muito bom. Isso é as viadagens do Daniel lá da terra da rainha, onde ele aprendeu isso daí. Como diz minha namorada, isso é coisa de mistura de gordinhos. Henrique, muito obrigado pela presença no podcast número 32. Foi sempre muito pontual e muito preciso em seus comentários. Valeu. Foi uma pontual e precisa. Agora você tirou até as palavras da minha boca. Valeu, Rafa. Valeu, Dani. Valeu, pessoal. Tamo junto aí e manda sugestão pra gente de tema e de um monte de coisa. É isso aí, galera. Muito obrigado. Obrigado a todo mundo que tá ouvindo a gente. E acompanhe a gente no Facebook, no Twitter, comente, DRT, fale o que você gostou, o que você não gostou, dê o seu retorno pra gente poder fazer sempre o melhor. Valeu, Dani, ótimo recado. O podcast Cinemação número 32 fica por aqui, até a próxima!